Chegamos ao caminho de volta. O caminho de volta é toda a segunda metade do segundo ato. E é uma fase que você, se não tiver cuidado, pode ficar absolutamente tediosa. Porque ao contrário do Black Snyder, que subdivide essa fase em algumas fases, aqui nós temos uma grande fase. Então, precisam acontecer coisas nessa fase. Normalmente, o que acontece? O inimigo, o antagonista, que foi ali derrotado no meio do filme, na fase da aprovação, ele reagrupa as suas forças e ele vai atacar o herói novamente. E aí ele vai estar mais bem preparado, porque ele já conhece esse herói, já sabe como é que ele luta, ele já percebeu algumas falhas. E o herói está ali se achando tal, porque acabou de sair de uma vitória. Talvez esteja relapso, talvez um pouco arrogante. Mas enfim, esse reagrupamento de forças será fundamental para que você crie novos desafios e esse caminho de volta não seja fácil, não seja tranquilo. Então vou ler agora um trecho do livro do Vogler. Assim que as lições e as recompensas da grande provação foram celebradas e absorvidas, os heróis enfrentam uma escolha: permanecer no mundo especial ou iniciar a jornada de volta para o mundo comum. Ele ainda pode, ficar na dúvida: será que eu vou voltar? Conheci essas pessoas, tá bom aqui, venci, estão me celebrando como grande herói. Será que vale a pena voltar? Embora o mundo especial possa ter seus encantos, poucos heróis escolhem ficar. A maioria pega o caminho de volta, retornando ao ponto inicial ou continuando a jornada para um local totalmente novo ou destino final. Ou ele vai para outro lugar que não é o mundo dele, sabendo que o mundo dele não é mais igual quando ele saiu, porque foi abalado, lembra disso, ali no início da história. Ou ele reagrupa a sua equipe e traça um novo objetivo, vai para um outro lugar, sabendo que isso pode ser metafórico também, hein? Não precisa ser um lugar físico. Qual é o ponto mais importante aqui? Bom, mas o herói venceu, o herói celebrou a vitória, o herói fez novos amigos, já acha que conhece bem aquele mundo especial. Por que diabos ele vai voltar? Ele vai seguir levando aquele conhecimento, aquele tesouro para o seu mundo comum, para restabelecer a paz do mundo comum. Você precisa aí relembrar o público nessa fase esse compromisso aí do herói e reforçar motivações para que ele siga nessa jornada. Senão vai parecer inverossímil para o público. Pô, o cara é o bambambam, vai voltar para quê? Às vezes você precisa criar aí um novo evento que obrigue-o a voltar. Lembrando, essa volta não é tranquila, porque o inimigo reagrupou suas forças e vai contra-atacar. Eu separei aqui mais 2 citações do livro do Vogler. Motivação. O caminho de volta marca um período no qual os heróis voltam a se dedicar à aventura. Um patamar de conforto foi alcançado ali quando ele ganhou na aprovação. E os heróis precisam ser forçados a sair desse patamar, dessa zona de conforto que ele adquiriu após vencer o teu inimigo. Seja por uma decisão íntima, seja por uma força externa, ou seja, uma força que o obrigue a tomar uma nova atitude, como eu falei ali no final do slide anterior. Retaliação. Uma lição importante das artes marciais é: finalize com seu oponente. Os heróis frequentemente aprendem que vilões ou sombras que não foram totalmente derrotados na crise poderão se reerguer ainda mais fortes que antes. Então, se atente a essas 2 coisas aqui, são as principais. Por que ele vai sair dessa zona de conforto e vai seguir adiante com a aventura? E como é que esse vilão vai se reagrupar e vai contra-atacar mais forte do que nunca? Esses são 2 pilares, digamos assim, desse retorno aí, desse caminho de volta, que é a 10ª fase da jornada do herói. Estamos chegando no final, hein? Eu separei mais 2 citações do livro, que são coisas que você pode acrescentar aí na tua jornada, aí, nesse caminho de volta. Cenas de perseguição,
Em muitos casos, os heróis saem do mundo especial apenas para salvar sua vida. As perseguições podem ocorrer em qualquer parte da história, mas o fim do segundo ato é um dos lugares mais populares. Perseguições são úteis para reativar a energia da história. Por que perseguições? A perseguição tem a ver com o inimigo que vai se reagrupar para contra-atacar. E nesse contra-ataque, o herói tem o quê? O herói tem que fugir, existe uma perseguição. O herói, de repente, é pego de surpresa por um número muito maior de oponentes do que ele estava esperando, do que ele enfrentou ali no meio do filme. Finalmente, o revés. Outro desvio do caminho de volta pode ser um revés repentino e catastrófico na boa sorte do herói. As coisas estão indo bem para ele após ter sobrevivido à provação, mas agora a realidade entrará novamente em ação. Já com a praia à vista, o barco pode começar a fazer água. Por um momento, após grande risco, esforço e sacrifício, poderá parecer que tudo está perdido. É ótimo esse exemplo aqui do Vogler. O caminho de volta, o cara está num barco, está numa embarcação, retornando para sua ilha, para o seu mundo normal, para o seu mundo comum, e de repente é uma tempestade e o barco naufraga, e o barco afunda. E aí? Como voltar? Pense nisso também, nesse momento de crise, normalmente uma crise muito séria que acontece aí nesse momento do caminho de volta, que é toda a segunda metade do segundo ato. Veja que eu estou falando mais do que as outras fases, porque é uma fase longa essa, né? Num filme de 2 horas, seria meia hora de filme isso aí. Se você dividir o filme em 4 partes, né? Meia hora primeiro ato, meia hora terceiro ato, 1 hora segundo ato dividido por metade, meia hora cada metade do segundo ato. Finalmente temos essa fase aí da ressurreição. Bom, mas ressurreição? Por que diabos ressurreição? Bom, lá no caminho de volta, que apesar do nome não é um caminho tranquilo, porque o inimigo vai contra-atacar e mais forte do que antes, normalmente essa fase é seguida ali do naufrágio. Lembra do slide anterior? O navio está chegando, tempestade, o navio afunda. E agora? Você pensa que o herói vai morrer. E ele, após essa quase morte, ele ressuscita. Pode ser literalmente ou pode ser metaforicamente. Morre aquele herói arrogante com aquelas falhas do primeiro ato, que teve alguma transformação, mas não foi nenhuma transformação fundamental no segundo ato. E agora ele morre de vez para renascer um novo herói, de fato transformado por dentro. Esse sim capaz de restaurar a paz que foi abalada no seu mundo comum no primeiro ato. Vou ler aqui uma citação do Vogler. Temos agora uma das passagens mais complicadas e desafiadoras para o herói e para o escritor. Para uma história ser completa, o público precisa vivenciar um momento adicional de morte e renascimento, semelhante à provação suprema, mas com uma diferença sutil. Este é o clímax, não a crise, o último e mais perigoso encontro com a morte. Os heróis precisam passar pela purgação e purificação finais, antes de voltar ao mundo comum. Mais uma vez, devem sofrer transformações. O truque para escritores é mostrar a mudança em seus personagens através do comportamento ou da aparência, e não apenas falando sobre essa mudança. É necessário que os escritores encontrem maneiras de demonstrar que seus heróis passaram pela ressurreição. Não basta dizer que ele se transformou. O público precisa ver. O público precisa experienciar, precisa vivenciar isso e perceber no herói, por suas atitudes, por suas ações, que ele agora se transformou. Ou seja, que aquele herói antigo morreu para que um novo herói nascesse. Então, as 2 observações principais dessa fase. O herói precisa morrer para que ele renasça com uma nova personalidade. Essa sim pronta para retornar ao mundo comum e compartilhar aquilo que ele aprendeu ao longo da jornada. Limpeza. Renascimento também é essa limpeza, essa purificação interior, essa mudança de fato. Então, uma função da ressurreição é de limpar o cheiro da morte dos heróis. Normalmente houve derramamento de sangue na provação, então ele precisa ser purificado. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ajudar o herói a reter as lições da provação.
lições que por acaso ainda não foram retidas, ainda não foram totalmente absorvidas. Como eu bati muito nessa tecla, naquele momento da provação, o herói ainda não mudou totalmente. A mudança de fato acontece aqui na ressurreição. Morre um herói para que nasça outro. Ressurreição também é o clímax da tua história, é o pico da curva de atenção do público, é o grande momento pelo qual o público esperou até então. De repente, na aprovação, ele não enfrentou cara a cara o grande vilão. Esse grande vilão ficou para esse momento. Na aprovação, o vilão mandou lá o seu capataz, por exemplo. Mas é aqui, é esse momento o de maior tensão, o de maior atenção do público. Por isso, imagine a responsabilidade de se criar esse grande momento da tua história. A ressurreição, em geral, marca o clímax do drama. Clímax é uma palavra grega que significa escada. Para nós, narradores, passou a significar um momento explosivo, o pico mais alto da energia ou o último grande evento em uma obra. Pode ser o confronto físico ou a batalha final, mas também se expressar como uma escolha difícil, o clímax sexual, um crescendo musical ou um confronto altamente emocional e decisivo. Pode ser também um momento de um grande dilema, onde o herói vai precisar fazer a sua escolha definitiva, né? Não o que ele quer, mas o que ele precisa de fato. Enfim, é o grande momento da sua história e vale a pena que você pense muito e planeje muito o que fazer aqui. Catarse. Catarse também está muito ligada a clímax. Esse momento que o público chora, que o público vibra, que o público comemora. Então, um clímax deve proporcionar a sensação de catarse. Essa palavra grega, na verdade, significa vomitar ou purgar, mas a usamos para representar uma liberação emocional purificadora ou uma reviravolta emocional. Então, olha a responsabilidade. Esse momento precisa causar essa catarse no público. E a catarse também no herói, que é purgar as coisas ruins, né? Que é morrer para renascer, que é se purificar, que é botar o mal para fora, para abrir espaço para os novos aprendizados, para os novos conhecimentos. Finalmente chegamos à última etapa dessa história, que é o retorno com o Elixir. Agora sim, o herói, depois de enfrentar o maior desafio da sua vida, de morrer para renascer, ele pode, enfim, depois de ter se purgado das coisas ruins, depois de ter se limpado por dentro, depois de ter se transformado, finalmente voltar para o seu mundo e restabelecer a paz com tudo que ele aprendeu ao longo de toda a sua jornada, às vezes com seu próprio exemplo, não sendo preciso um tesouro, não sendo preciso nada material, para que essa mudança possa começar a se efetuar neste que é o último estágio da tua história, neste que é o terceiro ato da sua história. Depois de terem sobrevivido a todas as provações e a morte, os heróis voltam ao ponto de partida, vão para casa ou continuam a jornada em algumas histórias. Porém, sempre prosseguem com a sensação de que estão começando uma vida nova, uma que será diferente para sempre, por causa do caminho que acabaram de percorrer. Esse caminho mudou o herói para sempre. Ele, a partir de agora, é uma outra pessoa, por isso, ressurreição, na fase anterior. Se são heróis verdadeiros, retornam com o elixir do mundo especial, trazem algo para dividir com os outros, ou algo com o poder de curar a terra ferida. Veja bem, ele pode voltar para sua cidade natal, para o seu mundo comum, e com o que ele aprendeu, curar a terra que foi ferida, restabelecer a ordem. Ou ele pode perceber que é preciso continuar a jornada, que há novas coisas para se aprender, que há novos lugares onde a ordem precisa ser restabelecida, ou perceber que a mesma força que desordenou o teu mundo comum vai desordenar outros mundos, vai abalar outros mundos e ele precisa impedir que isso aconteça. E o mundo dele já foi abalado. Enfim, são maneiras aí de continuar a sua aventura ou não. E para terminarmos aqui essa aula, as últimas observações, as coisas sobre as quais você deve pensar na hora de planejar o retorno aí com o Elixir. Essa que é a 12ª fase da jornada do herói. Uma citaçãozinha antes do Vogler. De certo modo, o retorno é semelhante à recompensa. Ambos seguem um momento de morte e renascimento,
e os dois descrevem consequências de se sobreviver à morte. São etapas semelhantes, mas aqui os desafios são maiores. O sarrafo está mais alto. Os desafios são superiores àqueles enfrentados ali no meio do filme. Então, o que você deve pensar para que isso de fato ocorra? Qual é o principal aprendizado do seu herói ao longo da jornada? Isso tem que ficar claro aqui. Ele tem que passar por isso na ressurreição. Quando ele renasce, ele precisa ter superado esse medo, essa falha, ali essa grande falha que ele havia apresentado no começo do filme, no começo da tua história. O que ele conquista no final, né? O que o herói conquista neste final? Como essa conquista impacta o mundo comum? Ou seja, como o que o herói conquistou aqui vai servir para que ele mude ou restabeleça a paz que foi abalada no mundo comum. E, finalmente, como a mudança do herói altera o mundo comum. Como a mudança, como o exemplo do herói, vai ajudar a restabelecer essa paz no mundo comum, que também vai ser transformado. Também não vai ser o mesmo de antes. Não é que todo esse esforço é para que tudo volte a ser como era antes. Isso é impossível. Mas, de alguma forma, é necessária uma transformação. É necessário restabelecer a paz. Mas aquele mundo não será mais o mesmo. Assim como aquele herói não será mais o mesmo. Tudo mudou por conta de tudo que foi apresentado e aprendido ao longo de toda essa jornada. E para encerrar, eu quero lembrar mais uma vez. Nem toda história se permite ou se encaixa na jornada do herói. Então, a jornada do herói não é uma receita de bolo que você deve seguir e tentar enfiar toda a história numa jornada do herói. Existe, inclusive, hoje em dia, a jornada da heroína, que é uma jornada diferente, proposta para as mulheres. Um livro foi escrito a esse respeito, é um livro mais de psicologia, mas que já estão usando para narrativas também. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que ela também te sirva para esclarecer coisas a respeito da jornada do herói cômico, que é o teu interesse de fato aqui nesse curso. E é isso, a gente se vê numa próxima aula. Até lá!